Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Jó, capítulo 42. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Diz o seguinte: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Até o versículo 6 é a leitura que nós vamos fazer nesse momento. Oremos. Deus querido, pedimos que tu abençoes a palavra que vai ser pregada nessa noite. Reconhecemos que não temos condição de falar da tua palavra, a não ser que o Senhor mesmo esteja aqui nos revelando. Também não temos condição de entender a tua palavra com a nossa inteligência puramente. Nós precisamos da revelação do Senhor. Deus, aquieta o nosso coração, a nossa alma, e dá-nos a tranquilidade necessária para estarmos na tua presença. Repreenda toda manifestação contrária à tua palavra e nos abençoa, Senhor, nessa noite, falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Por que o justo sofre? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida. Mas o livro de Jó, ele nos apresenta a história de um homem que era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Entretanto, o que de pior pode acontecer a um ser humano aconteceu com esse homem. Ele perdeu família, perdeu saúde e perdeu seus bens. Quando isso acontece, inevitavelmente a gente pergunta: por quê? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? É claro que Deus não tem nenhuma obrigação de explicar para nós qualquer coisa. Mas o livro de Jó nos dá indícios de propósitos quando acontecimentos desagradáveis chegam à vida de pessoas que são justas. E Jó era um homem justo. O próprio Deus testemunha isso a respeito dele. No capítulo 1, versículo 1 de Jó, está escrito que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Lendo o livro de Jó, e eu aconselho que os irmãos leiam todo o livro de Jó, e eu digo, mas se você não leu Jó, você não leu nada ainda, né? Porque o livro de Jó são 42 capítulos imperdíveis, e que nos dá uma panorâmica do que é a vida, e a maneira de nós encararmos a vida, enfrentarmos a dificuldade, e mesmo assim, com nossos problemas, nossas queixas, a gente guardar a fé. O primeiro indício de propósito, de por que Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas, está no capítulo 3, versículo 25 de Jó. O primeiro propósito em Deus permitir o sofrimento a uma pessoa justa é tratar o caráter e fazer crescer. Em que pese todo esse testemunho que Deus dá a respeito de Jó e que o livro de Jó fala a respeito da sua trajetória, ele mesmo declara no capítulo 3, versículo 25: aquilo que eu temia me sobrevém, e o que eu receava me aconteceu. Jó, ele tinha medo de enfrentar esses problemas. Ele tinha medo de ficar pobre. Ele tinha medo de ficar sem a família. E ele tinha medo de ficar doente. E isso não é especulação, não foi ninguém que disse, foi ele mesmo que disse. Ou as três coisas juntos, não sei. O fato é que ele mesmo, apesar de ser um homem de Deus, ele declara que tinha medo desses acontecimentos. Então Deus permite que esse sofrimento aconteça na vida de Jó para que ele aprenda, para que ele cresça e para que ele desenvolva a sua fé. No capítulo 1 e no capítulo 2 nós conhecemos um Jó. No capítulo 3 nós conhecemos outro Jó. E o que nós lemos no capítulo 3, por exemplo, do versículo 1 a 4, depois disto passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó:
Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. No versículo 11, por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse e por que peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria e então haveria para mim descanso. Então Jó, ele começa aqui agora não a blasfemar contra Deus, porque está escrito que ele em nenhum momento blasfemou contra Deus, mas ele começa a se revoltar com a sua sorte. Ele começa a olhar para dentro de si próprio, para olhar para a sua vida e começa então a blasfemar contra a situação. Ele diz, poxa, por que eu nasci para enfrentar isso tudo? Não seria melhor minha mãe ter me abortado? Ou então assim que eu nasci, eu ter expirado? Por que eu estou enfrentando todo esse sofrimento? E o livro de Jó, a gente lendo os capítulos daqui até o 42, é uma tentativa de Jó entender o que estava acontecendo com ele. Ele se revolta contra a própria vida devido ao seu infortúnio. E no final, lá no capítulo 42, versículo 5, ele mesmo reconhece que foi bom ele ter passado por tudo que passou. É claro que se ele tivesse a oportunidade de escolher se passaria ou não por isso tudo, ele certamente não ia querer passar. Como nenhum de nós quer passar pelo sofrimento. A nossa tendência é evitar o sofrimento. Nós queremos evitar o sofrimento a qualquer custo. Mas uma vez que a gente enfrenta sofrimentos, a gente enfrenta dores, a grande maioria das vezes, quando a gente chega do outro lado, a gente agradece a Deus por ter passado por aquilo. E Jó, no capítulo 42, versículo 5, ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Portanto, o sofrimento que Jó passou, perda dos bens, perda da família, perda da saúde, fez com que Jó tivesse o seu caráter moldado e fez com que ele crescesse espiritualmente, fez com que ele pudesse lidar com seus medos, fez com que ele aprendesse a viver com o pouco, fez com que ele aprendesse a depender de Deus, fez com que ele fosse transformado numa outra pessoa. Ele chega a dizer que conhecia Deus só de ouvir. Ele tinha um conhecimento teórico de Deus, apesar de ser um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Apesar de ser um homem que acordava de madrugada para orar por seus filhos. Apesar de ser um homem que bendizia a Deus mesmo com as perdas. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Esse mesmo homem, com todos esses adjetivos, todas essas qualidades, ele chega no final do livro e diz, foi bom eu ter passado por tudo que eu passei. Apesar de tudo que eu já tinha, meu conhecimento de Deus era muito pequeno. Eu conhecia Deus só de ouvir, mas agora eu tenho uma experiência pessoal com Ele. O sofrimento me ensinou o que é ter um relacionamento com Deus. Portanto, quando o sofrimento acontece com pessoas justas, o primeiro propósito de Deus é tratar nosso caráter e nos fazer crescer espiritualmente. O segundo propósito de Deus em permitir o sofrimento à pessoa justa é tratar com as pessoas à nossa volta. Às vezes Deus nos permite passar por situações e o alvo não é a gente, né? Não somos nós, propriamente dito. São aqueles que estão perto de nós. Porque quando nós enfrentamos dificuldades, Deus também inevitavelmente vai tratar com aqueles que estão à nossa volta. Eles vão contemplar a situação e eles vão ter também que ter suas próprias experiências. Olha o texto de Jó, capítulo 2, versículo de 9 a 13. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar.
Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. E combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Então, os personagens revelados aqui na história de Jó é a sua mulher, sobrevivente da tragédia, porque seus filhos morreram. Um vento muito forte assoprou e derrubou a casa sobre os filhos quando eles faziam uma festa, mas a mulher sobreviveu. E aqui ela, desesperada, amaldiçoa seu Deus e morre. E essa é uma tentação que nós temos. Diante do sofrimento, a gente acha assim, poxa, morrer é melhor. Daí muitos partem para o suicídio, que não absolutamente deve ser uma solução, porque se você se matar, provavelmente irá para o inferno, porque os assassinos não podem herdar o reino de Deus, muito menos os assassinos de si próprio, não é? Nós temos o exemplo bíblico de Saul, de Judas, né? E nós não temos base de maneira nenhuma para dizer que eles foram salvos. Então o suicídio não é uma opção, e nem pedir a Deus para ele te matar, não é? Alguns homens pediram a morte na Bíblia e ninguém foi atendido. Moisés pediu a morte, não foi atendido. Elias pediu a morte, não foi atendido. Jonas pediu a morte, não foi atendido. Jeremias pediu a morte, não foi atendido. Porque a morte não pode ser a solução para fugir do sofrimento. Nós temos que enfrentar o sofrimento. Pedir a morte, em hipótese alguma, é a solução. Deus não quer isso. Deus quer que a gente viva a vida, com sofrimento ou sem sofrimento, que a gente enfrente, que a gente viva para a glória dele aqui. Então, a mulher viu nessa situação que a solução era morrer. E ele disse, olha, a questão é o seguinte, resolve aí com Deus e morre, porque você não tem mais jeito. Porque Jó chega a dizer, até o meu hálito é insuportável a minha mulher. Jó ficou de pereba, do alto da cabeça à planta dos pés. Ele não podia nem chegar perto porque ele fedia. E a situação era tão grave que os amigos não sabiam o que falar. Eles ficaram 7 dias e 7 noites em silêncio, só chorando e lamentando a situação de Jó. Então imagine como é que ele estava. Então a sua mulher enfrentando ao lado dele e os seus amigos também enfrentando a situação ao lado dele. Através da experiência de Jó, outras pessoas que precisavam também foram tratadas. Sua esposa, que precisava entender que morrer não é a solução, e os seus amigos, que precisavam entender que nem todo sofrimento é consequência do pecado. Porque quando os amigos viram a situação de Jó, na mesma hora eles interpretaram, tem pecado escondido aí. Você tem pecado. E até o capítulo 38 é uma discussão entre Jó e seus amigos. Esses 3 aqui e um tal de Eliú que apareceu depois. Mas eles falavam assim, rapaz, confessa o seu pecado para você sair desse sofrimento. E Jó, mas eu não fiz nada. Não, mas se você não tivesse feito nada, você não estava na situação que você está. Confessa logo, rapaz. Mas eu não fiz nada, confessa, não fiz, confessa. É o tempo todo os amigos tentando que Jó confessasse. Para vocês terem uma ideia, olha no capítulo 8, versículo de 1 a 6, o que eles falam. Então respondeu Bildade o suíta, até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito? Ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedir de misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Então o discurso é esse o tempo todo. Você precisa se consertar, você precisa se arrepender para Deus vir te socorrer. Porque a sua situação está feia. E isso é pecado escondido. Então a teologia da prosperidade não é de hoje, ela é antiga. Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Jó foi contemporâneo de Abraão, lá em Ur dos Caldeus. Desde aquele tempo já havia a teologia da prosperidade, ou seja, o justo não sofre. O justo não fica doente. Se você está sofrendo,
é porque tem alguma coisa errada com você. Você precisa se consertar. E é o tempo todo esse discurso. Boa parte do livro de Jó mostra seus amigos tentando fazê-lo confessar seus pecados e Jó tentando justificar sua inocência. Olha no capítulo 11, versículo de 1 a 6. Agora o outro amigo, que é o Zofar, diz o seguinte: então respondeu Zofar, o naamatita: porventura não se dará resposta a esse palavrório? Acaso tem razão o tagarela? Olha só o que eles falam para o amigo que está lá na pior. Será o caso de as suas parolas fazerem calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois dizes: a minha doutrina é pura e sou limpo aos teus olhos. Ó, falasses Deus e abrisse os seus lábios contra ti, e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria, que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida parte da tua iniquidade. E lá no capítulo 16, versículo de 1 a 4, a gente vê Jó se defendendo. Então respondeu Jó: tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim essas palavras de vento? Ou que é que te instiga para responderes assim? Eu também poderia falar como vós falais. Se a vossa alma estivesse em lugar da minha, eu poderia dirigir-vos um montão de palavras e menear contra vós outros a minha cabeça. Então é o tempo todo os amigos instigando Jó a confessar seus pecados e Jó defendendo a sua inocência e dizendo que não era nada daquilo. Isso vai até o capítulo 38, mais ou menos. No final, tudo que aconteceu serviu como um tratamento de Deus para os amigos de Jó. Porque quando há o desfecho da história, no capítulo 42, no versículos de 7 a 10, olha como Deus trata com os amigos de Jó. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Então ficou provado que Deus, além de tratar com Jó, com seus medos, com a sua revolta, Deus também tratou com aqueles que estavam ao redor dele, no caso, seus amigos. E podemos dizer que ele tratou com a mulher também, porque no capítulo 42, de 12 a 15, está escrito: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia, e o da terceira Queren-Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Então, o fato de Deus ter feito o que fez na vida de Jó, e o fato de Deus ter concedido a ele outros filhos através da mesma mulher, mostra que Deus também tratou com a vida da sua mulher. Então, quando o sofrimento vem na nossa vida, além de tratar com a gente, Deus trata com as pessoas que estão à nossa volta. Às vezes a família passa um aperto, não é por causa do chefe da família, às vezes Deus precisa tratar com a mulher, que é muito vaidosa e precisa aprender a viver com pouco. Às vezes é para tratar com os filhos adolescentes, que abre a geladeira e fala: pô, pai, não tem nada gostoso nessa casa. Aí Deus permite um aperto, às vezes um desemprego, né? Uma escassez, para ele começar a comer biscoito de maisena, né? Daquele que vende a varejo no mercado, para parar de reclamar. Não é? Às vezes, experimentar, estudar longe de casa, numa escola ruim, para dar valor àquilo que tinha. Então Deus, às vezes,
permite o sofrimento numa família, ou na igreja, ou em alguma comunidade qualquer, às vezes não propriamente para aquele que está sofrendo, mas para alguém que está ao redor e que precisa aprender o que é o sofrimento, precisa ser tratado por Deus. A própria história da evangelização do nosso país passa por isso. Uma irmã, ela estava doente com câncer, e ela sendo tratada pelo Dr. Calley, e ela minguando dia a dia, e ela nunca blasfemou contra Deus. E através do sofrimento daquela irmã, o Dr. Calley se converteu. E ele depois veio fazer missões no Brasil, e entrou com o evangelho no Brasil. Robert Reid Calley foi o primeiro missionário a trazer o evangelho para o Brasil em língua portuguesa, de onde se originam os trabalhos congregacionais. O sofrimento daquela irmã atingiu a vida desse médico. Deus muitas vezes usa o nosso sofrimento para tratar com pessoas que estão ao nosso redor. Então, o primeiro objetivo de Deus ao permitir o sofrimento do justo é tratar o nosso caráter e nos fazer crescer. O segundo objetivo é para tratar com as pessoas à nossa volta. Às vezes é uma mãe que fica doente, os filhos desviados, voltam para a casa do Senhor para orar pela sua mãe. E às vezes o contrário. Um filho fica doente, os pais se convertem para pedir a salvação do filho. Nós vemos a vida de Sansão, por exemplo, Sansão, ele enquanto tinha saúde, ele era um sobe e desce, porque um dia ele estava cheio do Espírito Santo, no outro dia estava dormindo com as prostitutas, e até que os inimigos botaram a mão nele, porque põe, o crente que fica lá e cá, um dia o inimigo põe a mão nele, e o inimigo botou a mão nele e furou os olhos dele, levaram Sansão para tocar um moinho, e lá Sansão era o palhaço. Então, quando o servo de Deus cai na mão do inimigo, primeira coisa, ele perde a visão, porque o inimigo fura o olho. Segundo, ele passa a tocar o moinho do Satanás. E terceiro, ele vira palhaço dos outros. Todo mundo, lá, o crente lá, E é assim mesmo. E o que aconteceu com Sansão? Ele se arrependeu, os cabelos dele voltaram a crescer, e ele pediu a Deus misericórdia. E ele então foi lá nos pilares do templo, e ele, com sua força, derrubou aqueles pilares, e o templo caiu sobre os inimigos, e morreu Sansão, e morreu seus inimigos. E está escrito que foram mais os que Sansão matou com a sua morte, do que os que Sansão matou com a sua vida. Ou seja, ele venceu mais inimigo morrendo do que vivendo. Eu preguei isso num velório, de um irmão, um senhor já bem de idade, que todos os filhos eram desviados. E eu preguei exatamente isso, Falei, o nosso irmão em vida não conseguiu ganhar nenhum filho para Jesus. Quem sabe ele não vai ser como Sansão, que na sua morte ele consiga essa proeza. Quem sabe que com a sua morte ele consiga mais do que ele conseguiu em vida. Porque às vezes é verdade. Com o nosso sofrimento, Deus faz mais coisa ao nosso redor do que com a nossa fartura, do que com a nossa alegria. E Deus, se Ele quiser, com a nossa morte, fazer mais coisas do que com a nossa vida, Ele tem todo o direito de nos matar. E às vezes mata. E Ele é Deus. E ponto final. Porque na matemática de Deus não tem esse negócio. Quem é justo, ninguém põe a mão, não sofre. Se está sofrendo é porque tem alguma coisa errada. Deus, Ele usa o sofrimento como um instrumento. E Ele faz o que quer, a hora que quer. A única coisa é que Ele sempre está conosco, e Ele nos fortalece e nos capacita para vencer. Em terceiro lugar, Deus permite o sofrimento do justo para que Satanás seja envergonhado. Porque o Satanás, ele chegou diante de Deus, lá no capítulo 1 de novo, no versículo 6 até o versículo 12, e está escrito assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. É só o que ele sabe fazer, Perambular por aí, ver como é que estão as coisas e tentar atrapalhar. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face.
Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O que Satanás falou para Deus? Jó só é crente porque o Senhor dá um monte de benefício para ele. Esse povo que está na igreja aí, eles só estão na igreja porque o Senhor dá um monte de coisa para eles. É só o Senhor tirar que vai todo mundo embora para casa. Você acha que Jó, debalde, teme a Deus? Ou seja, Jó é crente à toa? Ele teme a Deus à toa? Claro que não. O Senhor cercou ele de tudo de bom e do melhor. Cercou com sebe, né, aquelas cercas vivas. Ele está seguro. Ele tem tudo. Por isso que ele teme ao Senhor. Se o Senhor tirar essas coisas dele, ele duvida que ele vai ser crente. Então Deus, para envergonhar Satanás, permitiu que ele tirasse os bens de Jó. Essa artimanha do inimigo até hoje ela é usada contra a nossa vida. E nós às vezes embarcamos na dele. Está escrito, irmãos, em 1 Coríntios 10, 13, que nós nunca seremos tentados além das nossas forças. Deus não permitirá que o diabo nos tente ou nos prove além do que a gente possa suportar. Mas junto com a aprovação, ele provê também o livramento. Então, Deus obviamente permitiu que o diabo tocasse nos bens de Jó, porque Deus sabia quem era Jó. E Deus fez isso para envergonhar Satanás diante dele. Então, quando Satanás tira os bens de Jó, tira os filhos de Jó e tira a saúde de Jó, Deus sabia que ele tinha estrutura para suportar aquilo. Esse texto mostra que o diabo é igual um cachorro na mão de Jesus. Tem gente que dá muito ibope para ele, porque ele não pode fazer absolutamente nada se você não deixar, e se Deus não deixar também. Então, quando Deus permite, ele pode fazer muita coisa. Ele vai, tira isso, põe aquilo, faz aquilo outro. Mas quando Deus fala, acabou, senta, crente chega, sai em nome de Jesus, não pode, ele só pode fazer o que Deus permite. É igual um camarada que tem um cachorro bravo, né? Quando precisa, o camarada estuma o cachorro em cima do cara, vai lá, pega. Aí quando morre, tá bom, senta. Então o diabo pegou um cachorro na mão de Jesus, a gente fica dando ibope para ele, não sei porquê, ele é o inimigo vencido. Jesus, com sua morte na cruz, já saqueou o inferno, já destruiu, tomou a chave da mão dele, e ele não tem mais poder sobre a nossa vida, só quando Deus permite. E quando Deus permite, é para envergonhar ele mesmo. Deus permite que Satanás toque nas nossas coisas, para envergonhar ele mesmo, e ele sempre é envergonhado. Lá no capítulo 2, versículo de 1 a 7, não satisfeito por Jó ter se mantido firme ao perder seus bens, Satanás então pede para tocar na saúde de Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Claro, só faz isso. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Está vendo, Satanás? Você tirou tudo que ele tinha, mas ele continua firme. Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Satanás disse: mas as coisas você perde, você ganha, isso aí ele aguenta. Agora, toca nele, permite ele ficar doente, permite ele sentir dor, para ver se ele não vai blasfemar. Ele só te serve porque ele tem saúde. E Deus mais uma vez permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, e ele só toca mesmo se Deus permitir. E Jó ficou doente e, no entanto, manteve a sua integridade e nunca blasfemou contra Deus. E ele disse: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso a gente pode ler aí no capítulo 2. Então, com a atitude de Jó, o diabo foi envergonhado. E isso acontece até hoje. Quando a gente lê lá em Tito, capítulo 2, versículo 8, podemos ler até a partir do 6, para a gente entender bem o contexto. Quanto aos moços, de igual modo exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos.
Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus e vivemos de uma maneira moral, ética, espiritual correta, o diabo é envergonhado, porque ele não tem nada para dizer a nosso respeito diante de Deus. Porque Deus vai virar para ele e vai dizer: observaste minha serva Marlene? Olha lá, ó, né? Que mulher de Deus, né? Que benção. E Satanás vai ter que concordar: realmente está difícil de arrumar alguma coisa para acusar. Aí ele começa a inventar moda. Mas também tira o emprego dela para ver se ela não vai blasfemar. E se Deus vê que ela tem estrutura, Deus vai deixar, vai permitir que ela perca e vai sustentá-la com os corvos, vai sustentá-la com o anjo, vai sustentá-la com a viúva pobre. E Satanás vai ser envergonhado diante de Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas, e é Ele quem nos sustenta. Então, muitas vezes, né, ou algumas vezes, Deus permite que nós enfrentemos o sofrimento para que o diabo seja envergonhado na presença de todos. E em último lugar, Deus, às vezes, permite que o justo sofra para mostrar a sua glória e a sua soberania. Deus, às vezes, nos permite sofrer para que depois Ele mesmo possa mostrar na nossa vida quem Ele é, o que Ele pode fazer, para mostrar na nossa vida a sua glória. Uma vez levaram até Jesus um homem enfermo, um menino enfermo, e perguntaram para Jesus: por que esse rapaz é doente? Quem pecou? Foi seu pai? Foi sua mãe? Foi ele mesmo? Quem pecou? E Jesus falou: ninguém pecou, mas foi para que se manifestasse nele a glória de Deus. Por que o irmão está sofrendo, sendo justo? Será que ele pecou? Será que alguém ao lado dele pecou? Será que é para envergonhar Satanás? Não, é porque Deus quer mostrar a glória dele, curando essa enfermidade lá na frente, é uma maneira. Ou então fortalecendo esse irmão, para ele bem dizer a Deus nesse sofrimento, para que o nome de Deus seja glorificado lá na frente. Deus quer mostrar a sua glória. Deus quer mostrar que nós o adoramos, não é pelas coisas que Ele nos dá. Nós não somos crentes para ter vida mansa nessa terra. Nós não somos crentes para encher o bolso de dinheiro. Nós não somos crentes para para nunca ficar doente. Nós somos crentes porque nós amamos a Jesus e o que Ele fez por nós. O sofrimento é uma oportunidade de nós mostrarmos a glória de Deus na nossa vida. Nós lemos do capítulo 38 até o capítulo 40 de Jó, Jó agora discutindo com Deus. Do 3 ao 38 é Jó discutindo com seus amigos. Mas do capítulo 38 ao 40 é Jó discutindo com Deus. Olha o que está escrito no capítulo 38. Jó começa a discutir com Deus por que isso tudo estava acontecendo. E Deus então responde para Jó o seguinte, Jó 38, a partir do versículo 1. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Ô Jó, quando eu criei o mundo, onde que você estava? Dize-me agora se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Quem estendeu sobre ela o cordel, a trena? Quem mediu para poder colocar a terra, o céu, a lua, as estrelas, tudo no lugarzinho? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas, quando eu tracei limites e lhes pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás,
e não mais adiante. E aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. Onde você estava? Para você vir discutir comigo? Quem é você para discutir comigo? Para dizer que eu tenho que fazer isso ou aquilo? Quem é você para dizer que justo não pode sofrer? Que crente não tem problema? Quem é você? Onde você estava quando o mundo foi criado? Onde você estava quando eu botei as estrelas no céu e chamei uma a uma pelo nome? Onde você estava? E Deus deu uma cipuada. Você lê do capítulo 38, 39, 40, mas Deus deu uma ripada em Jó, que Jó não falou mais nada. E ele termina no capítulo 42, que foi o texto que nós lemos. Depois que Deus acaba de falar, você pode ler em casa, que não dá tempo de ler aqui. Jó fala assim: olha, Senhor, desculpa aí, o Senhor perdoa aí, porque na verdade eu falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu falei demais. Realmente o Senhor é Deus. O Senhor é soberano. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Acho engraçado, da onde a gente tirou a ideia de que Deus não pode permitir sofrimento na vida da gente? Da onde a gente tirou a ideia de que Deus tem que botar um anjo lá tomando conta do nosso carro para ninguém roubar? Porque nós botamos na cabeça que Deus é nosso empregado. Senhor, bota um anjo aqui, bota um anjo ali, bota um anjo lá, bota um anjo de 2 metros na porta, um anjo de 3 metros aqui do lado direito e um de 5 metros lá de cá. Dá uma distância e a 5 quilômetros daqui, o Senhor faz um cerco de anjo. E a gente vai mandando Deus fazer. Bota um anjo lá em casa, bota um anjo no carro, bota um anjo aqui, um anjo ali, que eu quero ficar tranquilo, ninguém põe a mão. Onde que nós botamos na cabeça que Deus é nosso empregado? Que eu não posso ficar doente, que eu não posso ficar desempregado, que eu não posso sofrer? De onde que eu tirei isso? De onde que eu tirei isso? E Deus explica. Se você ler o capítulo 38, 39 e 40, Deus fala para Jó: rapaz, você se ponha no seu lugar. Tem um momento que Deus fala para Jó, sabe o quê? Olha o hipopótamo. Ele sim é a obra-prima dos caminhos de Deus. Você não está com nada no balaio. Falou assim mesmo para Jó. Olha a coraça do hipopótamo. Você, rapaz, não é nada. Você fura uma agulha, você está sangrando. Hipopótamo, se tem uma coraça, ele não reclama. Por que você está reclamando? Deus põe o homem no seu lugar e mostra que ele é Deus. E ele pode fazer o que quiser, a hora que quiser. Ele pode dar e ele pode tirar. Ele pode dar vida e ele pode tirar a vida. Ele pode dar saúde e pode tirar a saúde. Ele pode dar a casa e pode tirar a casa. Ele pode dar os bois e os jumentos e pode tirar os bois e os jumentos. Ele pode dar os filhos e tirar os filhos. Ele pode dar o marido e tirar o marido. Ele pode dar a esposa e tirar a esposa. Ele pode dar um emprego e tirar o emprego. Ele pode dar o dinheiro e tirar o dinheiro, ou não? Ou a gente só adora a Deus quando vem recheado. A gente só adora a Deus quando vem com saúde. Só adora a Deus quando dá tudo certo. Se choveu, deu errado, a gente não adora a Deus. Isso tem alguma coisa errada na nossa mentalidade. Deus, ele é soberano. E muitas vezes ele permite que o sofrimento aconteça com pessoas justas, porque ele quer mostrar a sua glória e a sua soberania. Aqui fica claro também que Deus usou o sofrimento para mostrar-se como um Deus forte para o nosso irmão Jó. E nós devemos nos submeter a ele em obediência e humildade, porque ele sabe muito mais do que nós. Concluindo, dizer que o justo não enfrenta sofrimentos é um engodo, é uma falácia de Satanás. Se você aprendeu isso em algum lugar, esquece. Se alguém disse para você que o justo não sofre, você risca, porque isso não é verdade. O próprio Jesus falou que no mundo tereis aflições. Ele não disse no mundo talvez vocês tenham aflições, não. Ele disse no mundo tereis aflições. A dor é um instrumento que Deus usa. E como usa? Com propósitos diversos. Ora para nos moldar e ensinar, ora para moldar pessoas à nossa volta, outras vezes para envergonhar Satanás e especialmente para a glória e honra do seu poderoso nome. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus.